O falso mestre, ele pode se disfarçar o jeito que for. Ele pode se disfarçar da melhor forma possível, mas o fruto vai sempre mostrar quem de fato ele é. Nós podemos observar hoje no mundo dos cultos televisivos, quantos e quantos estão aí se levantando, mostrando que são homens de Deus, pregando mensagens poderosas que às vezes até levam o povo ao choro, ao pranto, e às vezes até milagres, sinais e prodígios, irmão Paulo Ferreira. Mas o fruto não mente. O fruto mostra quem de fato são. Aleluia. Acautelemos, tenhamos cautela, cuidado, porque os lobos vorazes estão por aí. Primeiro, para nós entendermos aqui, identificarmos o fruto, nós podemos observar, para nós conseguirmos identificar o falso mestre, o falso profeta. Jesus Cristo nos disse: pelo fruto se conhece a árvore. Porém, nós podemos analisar estes frutos e chegarmos a algumas conclusões. Primeiro, nós podemos dizer que para identificarmos o falso mestre, os falsos profetas da atualidade, os falsos profetas da internet, os falsos profetas dos cultos televisivos, ou seja lá de onde for, nós precisamos entender que estes, que os seus frutos manifestarão quem de fato eles são. E uma das formas de nós entendermos e identificarmos um falso profeta, um falso mestre, é através da expressão da falsa piedade. Diga assim comigo bem forte: os falsos mestres expressam falsa piedade. Abra comigo sua Bíblia, segundo livro de Samuel, segundo Samuel, capítulo 15. Aleluia. Nós estamos dizendo que os falsos mestres, eles expressam uma falsa piedade. Irmão Josivan, tem falso mestre aí que a gente olha para ele e diz que é um bicho crente, né? É piedoso, é um homem aí, isso aí é crente. Na hora é só um lobo disfarçado de ovelha. Primeiro, segundo Samuel, vamos encontrar no capítulo 15. Olha, eu vou ler, você vai acompanhar aí na sua versão. A partir do versículo 2, diz assim, ó: também Absalão se levantou pela manhã e parava a uma banda do caminho da porta. E sucedia que todo homem que tinha alguma demanda para vir ao rei a juízo, o chamava Absalão a si e lhe dizia: de que cidade tu és? E dizendo ele: de uma das tribos de Israel é o teu servo. Então Absalão lhe dizia: olha, os teus negócios são bons e retos, porém não tens quem te ouça da parte do rei. E dizia mais Absalão: ah, quem me dera ser juiz na terra, para que viesse a mim todo homem que tivesse demanda ou questão, para que lhe fizesse justiça. Sucedia também que quando alguém se chegava a ele para se inclinar diante dele, ele estendia a mão e pegava dele e o beijava. E desta maneira fazia Absalão a todo Israel que vinha ao rei para juízo. Assim furtava Absalão o coração dos homens de... Olhe para mim, vamos ilustrar o texto. Quem era Absalão aí? Era filho de Davi. Davi era o rei. E Absalão queria o quê? Queria ajudar o rei. Ele queria a cadeira do rei. Ele queria o trono. Era assim, senhores? Absalão queria tirar o próprio pai do trono e assumir o trono. Aí ele, com toda esperteza, com toda a artimanha, com toda a malandragem, ficava na porta da cidade, irmão André. Ficava lá. Na hora que alguém chegava, ele disse: ô meu amigo, bom dia, como é que você está? Tudo bem? Como foi a viagem? Foi longa? Ô rapaz, não deve estar cansado. Senta aqui, você quer água, quer um suquinho, quer alguma coisa? Agradando o povo, né? Me diz aí o que é a tua
tua causa? Sabe, a minha causa é essa, é essa, é essa. Ei, rapaz, a tua causa é justa. Não, tu está certinho, tu tem razão. Era isso que Absalão fazia, viu, meus irmãos? Rapaz, olha, a tua causa é justa. Agora o problema é porque o rei, poxa, esse rei aí, rapaz, não ajuda. Se pelo menos tivesse alguém para te ajudar, ou como eu queria ser o rei, mas se fosse eu que estivesse julgando, rapaz, eu ia te ajudar. É o Satanás ou não é? É ou não é, meu Jaiane? É ou não é, crianças? É o camburi dentro do homem desse. Aí o texto termina dizendo assim: e ele furtava o coração do povo. Para aí, sabe o que é isso aqui? Falsa piedade. Os falsos mestres, eles são caracterizados por essa falsa piedade. Eles demonstram ter uma piedade, demonstram ter um carisma, demonstram ter um afeto, um afago, mas é tudo falsidade, porque Absalão não queria ajudar ninguém. Ele queria arrancar o pai dele do trono e ficar no lugar do pai. O coração dele estava cheio de cão, cheio de coisa ruim, cheio de maldade. Mas quem olhava dizia: rapaz, o Absalão é gente boa. O texto diz que ele ganhava o coração do povo, né? Assim furtava Absalão o coração dos homens de Israel. O povo de Israel, quando ia, irmãos, eita, o Absalão está lá na porta esperando. Aí começava aquela meleira toda, aquele negócio todo, né? Só falsidade. Só falsidade. Falsos mestres, eles expressam uma falsa piedade. Não é piedade, é uma falsa piedade. Observe pelo texto sagrado, aqui que nós estamos lendo, que Absalão, com a sua destreza, com a sua artimanha, ele conseguia cativar o povo para si. Irmão, o que tem de falso mestre aí afora, que tem uma capacidade e um poder de persuadir, de cativar o povo, de atrair o povo para ele. Você observa que estes homens, onde eles estão, as multidões afluem em direção a ele, porque eles são cheios de carisma e traz o povo para si. Mas quando nós observamos pelo fruto se conhece a árvore. Nós observamos que trata-se de uma expressão de falsa piedade, que não tem nada no coração a não ser rapina. Segundo, diga assim comigo: busca os interesses próprios. Nós lemos agora há pouco em Atos dos Apóstolos que o apóstolo Paulo, ele estava preocupado com a igreja em Éfeso, porque ele estava partindo, estava saindo, mas chamou a liderança da igreja em Éfeso e disse: olha, cuidado, porque eu sei que depois da minha partida se levantarão no meio de vós lobos vorazes e não perdoarão o rebanho. Observe o versículo 29. O versículo 29 diz assim: e não perdoarão o rebanho. Sabe o que é isso aqui? Falsos mestres, ele busca interesses próprios, interesses pessoais. Ele não está preocupado com o bem-estar da igreja. Ele não está preocupado com o bem-estar do rebanho. Ele não está preocupado se o pecador está morrendo e indo para o inferno. Ele não está preocupado com o andamento da obra. Ele não está preocupado com o desenvolvimento do trabalho do Senhor. Ele está pensando somente nele. Ele é cheio de interesse próprio. Por isso ele não tem pena do rebanho. Ele não perdoa. Ele maltrata, ele machuca, ele faz o que for possível fazer para atender às suas necessidades pessoais. É falso profeta, é falso mestre. Agora, em contraponto a isto, leia comigo segunda carta aos Coríntios, capítulo 11. Eita, meus irmãos, aleluia.
Atos não, mesmo, Coríntios. Segundo aos Coríntios, capítulo 11, a partir do versículo 16, o apóstolo Paulo mostra o quanto que ele sofreu pelo Evangelho de Cristo Jesus. Aí você pode ler, quando chegar em casa você vai ler e vai ver o quanto o apóstolo Paulo sofreu por causa do Evangelho. Mas em contrapartida, àqueles que têm interesse próprio, aos falsos mestres e falsos profetas que buscam só os seus interesses próprios, o apóstolo Paulo escrevendo, segundo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 28, leia comigo o versículo 28, como é que diz aí, na sua versão, pode ler? Além das coisas exteriores, me oprime cada dia o cuidado de todas as igrejas. Irmãos, olha, quem já leu aqui esses versículos aqui? Capítulo 11, versículo 16 em diante. Olha, observe o quanto que o apóstolo Paulo sofreu aqui nessa carta, na sua trajetória ministerial. Aqui ele diz assim, no versículo 16: outra vez vos digo, ninguém me julgue insensato, ou então receber-me como insensato, para que também me glorie um pouco. Aí ele começa, falando aqui, porque aqui ele estava confrontando exatamente falsos mestres na igreja de Corinto. Os bichão que estão lá dizendo que eles que eram os mestres e colocando em dúvida o apostolado de Paulo, colocando na mente dos crentes da igreja de Corinto dúvida sobre se Paulo de fato era apóstolo ou não. Aí ele começa dizendo, o que digo no versículo 17? Não digo segundo o Senhor, mas como por loucura nesta confiança de gloriar-me, pois que muitos se gloriam segundo a carne, eu também me gloriarei. Olha só o que foi que ele fez. Rapaz, olha, já que tem um bocado de falso mestre aí se vangloriando, pois espera aí que eu também vou me vangloriar. Já que é para todo mundo se vangloriar, pois escute. Aí ele começou a se vangloriar. Olha só de que ele estava se vangloriando. Ele diz assim, porque sendo vós sensatos, de boa mente tolerais os insensatos. Ele está dizendo os crentes de Corinto, olha, vocês são sensatos, mas estão tolerando os insensatos. Aí ele começa, pois sois sofredores, se alguém vos põe em servidão, e se alguém vos devora, se alguém vos apanha, se alguém se exalta, se alguém vos fere no rosto. Aí no 22 ele diz assim, eles são hebreus? Leia aí o 22 comigo. Ele diz assim, são hebreus? Também eu. São israelitas? Também eu. São descendência de Abraão? Também eu. São ministros de Cristo? Eu ainda mais. Em trabalhos, muito mais. Em açoites, muito mais. Em prisões, muito mais. Em perigo de morte, muitas vezes. Recebi dos judeus 5 quarentenas de açoite menos 1. 3 vezes fui açoitado com vara. Uma vez fui apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. Uma noite e um dia passei no abismo. Em viagens muitas vezes. Em perigos de rios. Em perigo de salteadores. Em perigos da minha nação. Em perigos dos gentios. Em perigos na cidade. Em perigo no deserto. Em perigo no mar. Em perigo no meio dos falsos irmãos. Em trabalho, em fadiga, em vigílias. Muitas vezes. Em fome, sede, jejum. Muitas vezes. Frio e nudez. Aí quando ele diz tudo isso aqui, aí ele diz assim, olha, e ainda me pesa a preocupação diária com cada igreja. Sabe o que é isso aqui, meus irmãos? Característica de um verdadeiro discípulo de Cristo. Porque além de estar sofrendo tudo isso aqui, ele ainda estava preocupado com o rebanho. Falso mestre não se preocupa com o rebanho. Falso profeta não se preocupa com o rebanho. Ele só se preocupa nos seus próprios interesses. E é só isso que ele quer atender. Terceiro, os falsos mestres, eles têm a característica de se envolver com coisas erradas, com coisas desta terra. Aqui foi lido, o apóstolo Paulo dizendo a Timóteo, olha, aquele que milita não pode
Quem é chamado por Deus